Imagine um mundo em ebulição, repleto de alianças misteriosas entre nações, reviravoltas políticas e um sentimento constante de que algo grandioso está prestes a acontecer. Agora, pense na profecia de Daniel, que atravessou séculos e manteve intacto um enigma sobre reinos que surgem, ascendem e caem até que venha o fim. Será que as 10 nações do tempo do fim já estão se levantando ao nosso redor? Prepare-se para entender as profecias descritas no livro de Daniel. A primeira visão de Daniel. Daniel vivia no exílio, em meio aos desafios de uma terra estrangeira. O povo de Israel havia sido conquistado pela Babilônia, e muitos homens sábios, incluindo Daniel, foram levados para lá. Ainda assim, o Senhor continuava a falar. Deus não se limitava às circunstâncias difíceis daquele povo. Certo dia, Daniel foi dormir e teve um sonho que vinha diretamente do Criador. Aquilo não era fruto de sua imaginação ou de preocupações cotidianas, mas uma revelação completa sobre o futuro. O sonho, ao que tudo indica, chegou porque, talvez, se Daniel estivesse acordado, poderia tentar refutar ou raciocinar sobre os eventos que via. Em sonhos, geralmente aceitamos as coisas como são. Quando ele despertou, a visão continuou, como se ainda estivesse de olhos fechados. Foi tão real que Daniel pegou algo para escrever e anotou tudo. Hoje, graças a esse ato, temos nas Escrituras uma janela para os planos divinos. Naquele sonho, Daniel se viu diante de um mar agitado pelos 4 ventos vindos de todas as direções. De repente, surgiram 4 animais estranhos, bestas poderosas que simbolizavam reinos. Sabemos, por outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, que esses animais representam impérios humanos que se levantariam ao longo da história e que, de alguma forma, teriam ligação com o povo de Deus e com a Terra Santa. Naquela época, Daniel não tinha todos os livros da Bíblia que temos hoje, mas ainda assim, buscou a interpretação diretamente do anjo que aparecera em seu sonho. A estranha série de animais. Os primeiros 3 animais que Daniel viu eram notavelmente diferentes entre si. O primeiro parecia um leão com asas de águia, o segundo, um urso gigantesco, e o terceiro, um leopardo com 4 cabeças e asas. Cada um tinha sua característica própria, mas nenhum chamava tanto a atenção quanto o 4º animal que surgiu depois. Esse, segundo as palavras de Daniel, era terrível e espantoso, com dentes de ferro e garras de bronze, devastando tudo à sua volta. A Bíblia revela, em Daniel, e também no livro de Apocalipse, que a aparição desses reinos teria impacto sobre Jerusalém e todo o contexto da história sagrada. O tempo foi passando. Séculos se sucederam, mas a profecia permanece viva. Vemos impérios surgirem e desaparecerem. Procuramos entender como essas bestas se encaixam nas nações modernas ou em eventos políticos que se repetem de maneira cíclica em nossa sociedade. Esses reinos humanos seriam transitórios. Apesar de todo o poder, um surgiria após o outro, deixando rastros de conquistas e destruição até ser substituído. Haveria, entretanto, um reino final, diferente de tudo o que já fora visto. Daniel nota que o 4º animal, além de todo o poder, tinha chifres, 10 chifres para ser exato. Depois, um pequeno chifre cresceria e derrubaria 3 dos outros 10. Esse pequeno chifre falaria com arrogância, blasfemaria contra Deus e perseguiria o povo fiel. Somente depois disso viria o tempo em que o juízo de Deus ocorreria, levando tudo a um desfecho impressionante. O parêntese do sonho e a grande mudança de cena. O curioso é que o sonho de Daniel muda totalmente no meio. Se no começo, estamos diante de bestas aterrorizantes que emergem do mar tempestuoso, depois o cenário sobe aos céus. Surge o Ancião de Dias, figura que representa o próprio Deus, sentado em um trono de fogo, com milhões de anjos ao redor prontos para executar suas ordens. Diante dele, livros são abertos, como se Deus estivesse lendo registros para anunciar um veredicto a respeito de todas as nações. Nesse segundo momento, Daniel vê também alguém como o Filho do Homem, que se aproxima do Ancião de Dias. Cercado por nuvens de glória, ele recebe um reino eterno que jamais será abalado. Essa figura é Jesus,
E sabemos disso porque, nos evangelhos, ele mesmo se autodenominava Filho do Homem. Era o título que mais gostava de usar. Ele anunciava que um dia viria sobre as nuvens, em poder e grande glória, e todos o veriam. Essa transição, de monstros terríveis para a cena majestosa do céu, é emblemática. O caos surge debaixo do mar revolto, símbolo da humanidade desordenada e influenciada por forças sombrias, ao passo que a solução eterna vem de cima, das nuvens celestiais, com o próprio Deus no comando. Conexão com o Apocalipse. Daniel, por si só, não compreendia o alcance de tudo o que estava vendo. Mais tarde, o apóstolo João, em Apocalipse, escreveu detalhadamente sobre uma besta final que reuniria características de todos os animais anteriores. Ela teria partes de leão, urso e leopardo, exibindo 10 chifres. Desse conjunto, surgiria um chifre especial, um poder único e perverso que se levantaria para se opor a tudo o que é santo. Em Apocalipse, João menciona que esse governante final, identificado com o termo Anticristo, embora a palavra apareça em outras cartas, assumiria um controle global. Haveria, então, um momento de grande tribulação e perseguição, principalmente aos que permanecessem fiéis a Deus. O tempo da grande angústia seria de 3 anos e meio, descritos em alguns trechos como 42 meses ou 1260 dias. 1260 dias. A profecia alerta que nesse período as pessoas teriam de possuir um sinal para comprar ou vender. Sem esse sinal, muitos cristãos escolheriam resistir, mesmo que sofressem. Esse governante, que se autoexaltaria no lugar de Cristo, planeja mudar leis, calendários e até a contagem dos dias, algo que já foi tentado no passado. É assustador, mas a Bíblia garante: a soberania final não é desse homem, e sim do Senhor. A interpretação tradicional e seus desafios. Desde a antiguidade, muitos cristãos e estudiosos da Bíblia tentam entender qual seria a identidade desses animais. Numa primeira análise, as pessoas identificaram as bestas de Daniel capítulo 6 com os reinos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Elas relacionaram o leão à Babilônia, o urso à Pérsia, o leopardo à Grécia de Alexandre e o quarto animal a Roma. Essa interpretação fez sentido por muito tempo, pois aparece em Daniel capítulo 2, na estátua sonhada por Nabucodonosor, símbolo claro desses impérios. Contudo, alguns pontos não se encaixam perfeitamente quando comparados aos detalhes de Daniel capítulo 7. A referência a 10 reis simultâneos, por exemplo, não corresponde a nenhuma fase da Roma antiga. Além disso, Daniel recebeu a revelação quando a Babilônia já estava prestes a cair e a Pérsia se aproximava. Portanto, a visão indicava acontecimentos futuros, não algo que já estava em curso. O versículo que diz que 3 animais perderiam seu domínio, mas continuariam existindo depois do julgamento do quarto, aponta para algo mais amplo. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, ao serem subjugadas, deixaram de ter vigor. Assim, muitos creem que Daniel capítulo 7 não esteja se referindo apenas à era antiga, mas a algo que se desdobrará mais à frente, nos cenários que precedem o fim. O quarto animal e o império final. A chave para toda a profecia está, sobretudo, no quarto animal. Ele é descrito com muito mais detalhes do que os 3 anteriores, o que denota sua importância. Sabemos por Apocalipse que esse último reino terá 10 governantes, e do meio deles surgirá o Anticristo, o famoso pequeno chifre que cresce e arranca 3 dos outros. É fato que nenhuma nação atual se encaixa perfeitamente em tal descrição. Entretanto, as Escrituras deixam claro que, no fim, haverá um poder mundial, comandado por um ditador que perseguirá os santos de Deus. Ele tentará impor marcas, controlar a economia, e quem não se submeter pagará um preço alto. Trata-se, na visão bíblica, do maior regime de terror já visto, mas também do último. E, quando ele cair, virá a restauração definitiva e o governo de Cristo. O leão, o urso e o leopardo. Uma interpretação mais moderna
é que esses 3 primeiros animais representem outros grandes poderes históricos ou atuais, que de alguma forma lidam com a Terra Santa e com o povo de Deus. Alguns especulam que o leão com asas de águia possa aludir ao antigo Império Britânico, que teve controle sobre a Palestina logo após a Primeira Guerra Mundial e, de algum modo, envolveu-se com a fundação do Estado de Israel. A águia poderia simbolizar a nação americana, que muitas vezes agiu em conjunto ou como aliada do Reino Unido. Já o urso, segundo essa linha de raciocínio, teria relação com a Rússia, país historicamente representado por um urso, notório por sua extensão territorial e sua política de força. Também se aponta o envolvimento russo em questões do Oriente Médio, indicando sua influência crescente naquela região. Para o leopardo, alguns teóricos defendem que ele pode surgir como um poder vindo do sul ou do leste em relação a Israel, talvez envolvendo nações árabes que, unidas, tenham 4 cabeças ou 4 líderes. São conjecturas, pois ainda não vemos claramente esse cenário formado. Mas o texto bíblico indica que, quando esse reino aparecer, ele terá um impacto gigantesco no desenrolar da história: o pequeno chifre e o anticristo. As profecias de Daniel e de Apocalipse apontam para a figura de um que se erguerá no lugar de Cristo, mas sendo contra Cristo. A palavra anti não significa apenas ser contrário, mas também substituto, alguém que deseja ocupar o lugar que não lhe pertence. Essa pessoa será o ápice da rebelião contra Deus, unificando poderes políticos, econômicos e religiosos. Ele falará grandes coisas, mudará tempos e leis, e realizará sinais que enganarão muita gente. No entanto, seu governo terá prazo limitado. A Bíblia fala em 3 anos e meio para esse período de opressão intensa. Passado esse tempo, Deus intervirá. Daniel percebe que livros são abertos diante do Ancião de Dias. Esses registros celestiais guardam cada ação, cada palavra e cada intenção oculta. Tudo é exposto na presença divina. Injustiças, crueldades e atos de arrogância, que passaram impunes entre os homens, agora se tornam visíveis perante aquele que é absolutamente santo. É impossível conceber qualquer tipo de defesa humana capaz de anular o que está escrito nas páginas eternas. Se as nações em seus impérios foram capazes de grandes conquistas, agora elas descobrem que há uma autoridade suprema que analisa cada detalhe de seus governantes e de seus sistemas. Nenhuma desculpa pode disfarçar a realidade diante desse tribunal. Para quem sofre injustiças e se sente abandonado, essa visão traz consolo. O sonho de Daniel revela que há um juiz acima de todos, cujas decisões são perfeitas e não se submetem a subornos ou distorções. Esse juiz não depende de testemunhas falhas, nem de promotores humanos. Ele conhece tanto as ações externas quanto as disposições internas. Quando decide agir, faz isso com absoluta certeza. Essa segurança fornece alento àqueles que se questionam se o mal prevalecerá para sempre. A profecia assegura que a malignidade dos reinos temporais não dura diante da soberania divina. Ao mostrar o Ancião de Dias, o texto também confirma que o tempo pertence ao Criador. Seus cabelos brancos não indicam fraqueza, mas eternidade. Ele contempla desde o princípio dos séculos todos os acontecimentos e prevê cada resultado. O tribunal que se forma no céu não é apenas um evento pontual, mas a consumação de tudo o que ele vem acompanhando através das eras. Quando finalmente ele se assenta para julgar, significa que chegou o momento predeterminado para pôr fim às forças que se levantaram contra a verdade e a justiça. O 4º animal, tão assustador na visão de Daniel, simboliza um poder imenso que parecia invencível. Mas, diante desse tribunal, não há chance de fuga. As garras e os dentes poderosos se tornam inúteis perante a voz que ordena a queda definitiva do reino maligno. As blasfêmias do líder tirânico, o abuso contra os fiéis, as alterações em leis e calendários, tudo isso é listado e confrontado com a santidade inquestionável do juiz. O rio de fogo, antes apenas contemplado, cumpre agora sua função: julgar e eliminar o que não se harmoniza com o caráter de Deus. Nesse cenário, todo o domínio opressor se reduz à insignificância.
Os livros que estavam abertos confirmam a validade da pena. O resultado final, descrito em linguagens simbólicas, aponta para a aniquilação completa das estruturas que promovem o mal. Assim como o fogo consome a palha, o poder do juiz consome a arrogância dos reinos orgulhosos. Nesse instante, Daniel compreende que, por mais perigosos que fossem os governantes humanos, maior ainda é o poder divino, que coordena cada etapa da história e reserva o fim apropriado para cada império que se afasta de seus princípios. A visão do Ancião de Dias. É importante notar que a visão do Ancião de Dias não aparece para causar pavor nos servos de Deus, mas para confortá-los. O mesmo fogo que aniquila o mal é o que purifica os corações que amam o Criador. Portanto, não há razão para os fiéis temerem tal tribunal. Em vez disso, sentem esperança de ver toda mentira revelada e toda injustiça corrigida. Enquanto muitos se perguntam se haverá um dia em que o caos será colocado em ordem, Daniel testemunha esse exato momento, descrevendo o acerto de contas de todas as estruturas contrárias à santidade. O juiz se manifesta do alto, mas isso não significa distância. As rodas do trono indicam movimento, como se Deus percorresse todos os cantos da existência. Nenhuma nação fica fora de seu alcance, nenhuma época está além de seu conhecimento. Sua presença ultrapassa as barreiras de tempo e espaço, e os anjos executores de sua vontade estão sempre disponíveis. Por essa razão, Daniel enxerga não apenas a majestade do Ancião de Dias, mas também a ação efetiva dos seres celestiais, que, a seu mando, intervêm no curso dos acontecimentos terrenos. A narrativa não deixa dúvida. Quando o juiz age, a autoridade humana que se julgava absoluta se torna impotente. Nem exércitos numerosos, nem tratados políticos conseguem se opor ao veredicto final. Esse trono flamejante assegura que a justiça divina não falha nem atrasa. O tempo de cada império já foi determinado desde sempre, e quando chega a hora de prestar contas, não existe acordo possível que reverta a sentença. Consolo e esperança. É justamente isso que traz consolo aos que sofrem em silêncio. Saber que no momento certo, a voz de Deus ecoa para julgar e retificar toda a injustiça. Para quem olha de fora, o cenário pode parecer assombroso, pois a noção de julgamento muitas vezes desperta medo. Porém, aqui a ideia central é que esse julgamento acontece para restaurar a verdade, colocar ordem onde o caos reina e reassumir, de maneira plena, o governo que sempre foi dele. Nenhuma instituição humana será capaz de prolongar sua existência além dos limites estabelecidos pelo Criador. O lugar que cada um ocupará nesse tribunal depende de como se relaciona com a vontade do Altíssimo durante a vida. A visão do tribunal sente na alma o impacto do que vê. Tudo é tão grandioso que mal cabe em palavras. Daniel percebe que o caos das bestas, por mais impressionante que fosse, serve como pano de fundo para destacar a soberania celestial. O poder terreno parece imenso, até ser comparado ao fogo que emana do trono. O resultado é inevitável. A fúria dos impérios se curva diante da santidade de Deus. O ápice dessa cena está na esperança que proporciona, em meio a perseguições. O povo de Deus pode se sentir pequeno, mas não está sozinho. Há um plano invisível aos olhos naturais, porém real e definido. Essa convicção sustenta a fé de gerações que, ao longo do tempo, enfrentaram reis cruéis e sistemas opressivos. Eles sabiam, por causa de Daniel e de outros profetas, que nada ficaria impune. Ao mesmo tempo, quem age com retidão encontra abrigo nos braços daquele que julga retamente. Essa visão do Ancião de Dias conclui em parte a questão sobre o fim do poder maligno. Ela mostra que, ao surgir a hora exata, não existe apelação. O pequeno chifre, representação do grande opositor do povo santo, descobre que a onipotência divina derruba qualquer pretensão de glória humana. O juiz dos juízes, em seu tempo perfeito, faz cessar a tirania. Mais cedo ou mais tarde, todo poder terreno se depara com essa realidade. Não há recanto no universo onde se possa esconder ações que tentam afrontar o Criador. Ele vê tudo, e no dia determinado, julga com justiça impecável.
Essa perspectiva nos faz refletir sobre onde depositamos nossa confiança. Enquanto muitos se apoiam em estruturas temporais, Daniel nos lembra que essas estruturas têm prazo de validade e serão pesadas na balança da justiça absoluta. Aqueles que confiam em Deus, contudo, aguardam confiantemente o dia em que todo o mal será extirpado. É nesse espírito que encerramos a cena do tribunal. Um convite para alinhar nosso coração com a santidade do Ancião de Dias e encontrar, nesse fogo purificador, a certeza de que toda lágrima será enxugada no momento final. O Filho do Homem que vem nas nuvens. Após contemplar o magnífico tribunal, Daniel registra uma cena que muda o foco do trono para alguém descrito como um homem jovem, que aparece em glória indescritível. Ele se aproxima do Ancião de Dias envolto em nuvens, sinal de majestade e procedência celestial. Essa chegada espetacular não ocorre por força humana, mas é concedida pelo Eterno. Esse personagem recebe domínio sobre todos os povos, tribos e línguas. O texto o chama de Filho do Homem, nome que se tornaria emblemático séculos depois. Embora fosse comum muitos profetas se referirem a homens como filhos do homem para ressaltar a condição humana, aqui fica evidente que essa expressão encerra uma verdade muito mais profunda. Esse Filho do Homem participa tanto da natureza divina quanto da natureza humana. Ele se destaca em meio a um cenário celestial e, ao mesmo tempo, carrega os traços de alguém que pode se identificar com a humanidade. Sua vinda nas nuvens transmite a ideia de que, embora ele se apresente em forma humana, não é limitado como as pessoas comuns. Daniel o vê recebendo um reino eterno. Esse reinado difere completamente dos impérios retratados na primeira metade da visão. Esses emergiam do mar revolto, simbolizando a agitação e a instabilidade dos povos, e eram figuras animalescas, cada qual mais feroz do que o anterior. Já o Filho do Homem se aproxima por iniciativa divina, trazido pelo próprio poder das nuvens, e não surge de um cenário tumultuado. Seu reino reflete paz e justiça, e não guerra e devastação. O Filho do Homem e Jesus Cristo avançando no tempo, vemos que Jesus adotou esse título repetidamente. Ele escolheu chamar a si mesmo de Filho do Homem, despertando curiosidade entre seus contemporâneos. Por que não adotar apenas o título de Filho de Deus? A razão está em Daniel. Ao se declarar Filho do Homem, ele fazia referência direta a essa passagem profética, reivindicando para si a posição de Messias Supremo, aquele que receberia poder e autoridade de Deus para julgar as nações. Quando dizia que o Filho do Homem viria com poder e grande glória, estava apontando para esse exato momento descrito na visão. Na noite em que foi preso, Jesus confirmou ser o Messias diante das autoridades religiosas que o interrogaram. Após perguntarem se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito, ouviram dele a afirmação: "Eu sou", seguida da citação de Daniel, ao mencionar que veriam o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Essas palavras escandalizaram os líderes, que não criam, pois ligavam diretamente a pessoa de Jesus ao protagonista central da profecia de Daniel. A esperança final. Essa revelação muda completamente o panorama de como interpretar a história. Se o Filho do Homem é o próprio Cristo, então ele não só participou da criação do mundo, como virá para reinar sobre tudo e todos, restaurando o que está corrompido. Essa revelação muda completamente o panorama de como interpretar a história. Se o Filho do Homem é o próprio Cristo, então ele não só participou da criação do mundo, como virá para reinar sobre tudo e todos, restaurando o que está corrompido. Aquelas mesmas nações representadas pelos animais do sonho deverão se submeter ao rei que Daniel contempla em sua visão. O poder desenfreado que exibiam dá lugar ao governo daquele que não precisa de violência para assegurar seu domínio. É o Messias, investido de toda a autoridade, recebendo do Pai as chaves de cada reinado terreno e trazendo o fim da era de opressão para o povo de Deus. Esse aparecimento traz ânimo, pois significa que a história não termina na tirania do pequeno chifre, nem no caos das bestas que saíram do mar. Há um objetivo final: a manifestação do Filho do Homem,
com o propósito de assumir o trono que lhe pertence. Tudo o que causava temor na primeira parte do sonho se dissipa quando a segunda parte se desenrola, evidenciando o verdadeiro centro de poder. A imagem dele chegando nas nuvens também se relaciona ao fato de que a própria nuvem sempre marcou a presença de Deus na trajetória de Israel. Quando o povo atravessou o deserto, uma nuvem os guiava de dia. No Monte Sinai, Deus se revelou em meio a nuvens e trovões. Mais tarde, no Monte da Transfiguração, os discípulos viram Jesus resplandecer, e uma nuvem os cobriu, lembrando a majestade divina. Agora, em Daniel, esse símbolo reaparece, indicando que o Rei prometido vem no mesmo ambiente de glória absoluta. Isso revela que seu poder não se origina de pactos políticos, mas do céu. Além de receber um reino perpétuo, o Filho do Homem compartilha esse governo com os santos do Altíssimo. Em outras palavras, ele concede aos que o seguem a honra de participar ativamente no governo que jamais terá fim. Esse é um ponto-chave. Ao contrário dos grandes reis terrenos, que em geral mantêm o poder numa elite restrita, ele reparte com aqueles que se aliam à sua vontade. O povo santo, por ele redimido, recebe prerrogativas de reinar junto, tornando-se coerdeiro de um reinado baseado em justiça. Tal conceito contrasta fortemente com as monarquias humanas, marcadas por interesses egoístas. Essa coroação do Filho do Homem, no entanto, não anula a autoridade do Ancião de Dias. O plano de Daniel deixa claro a unidade entre Pai e Filho. O poder que vem do trono eterno é concedido a Cristo, confirmando que Deus age em harmonia para estabelecer seu reino. Esse detalhe ressalta a distinção entre os métodos divinos e os métodos humanos. Aqui não há disputa pelo poder, mas uma comunicação perfeita de autoridade e glória. O Ancião de Dias permanece o soberano absoluto, e o Filho do Homem cumpre a missão de trazer esse governo ao mundo. Para quem vive o cotidiano em meio a crises e conflitos, a visão desse reino é como um farol na noite. É a convicção de que nem todos os sistemas políticos, por mais corrompidos que sejam, poderão impedir o surgimento de uma ordem superior. Mesmo as perseguições que tentam silenciar a fé não serão capazes de barrar a vinda do Filho do Homem. Ele virá, e quando isso acontecer, será um acontecimento incontestável, visível a todos os povos. A entrada triunfal do Filho do Homem garante que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que o seguem. É a confirmação de que, embora haja uma última grande perseguição, e embora haja um pequeno chifre que tente anular a adoração ao verdadeiro Deus, o governo final será do Messias. Nada pode impedir o desfecho de Daniel, que culmina no estabelecimento de um reinado inabalável. Logo, cada cristão pode viver ancorado nessa segurança, pois a vitória definitiva está assegurada. Podemos perceber que o momento glorioso descrito por Daniel repercute em todo o Novo Testamento. Jesus não apenas cita, mas reflete esse conteúdo em suas palavras sobre o fim dos tempos, quando diz que voltará sobre as nuvens. O livro de Apocalipse retoma essa mesma figura, falando do Rei dos Reis que virá julgar e reinar. Assim, aquilo que Daniel enxergou em um vislumbre profético se expande nos escritos posteriores, até chegar à plena revelação do plano divino. Esse Filho do Homem é aquele que morreu na cruz e ressuscitou, mas não permanecerá oculto para sempre. Ele retorna, sem sombra de dúvida, conduzido pelas nuvens que simbolizam sua dignidade. Essa esperança molda toda a conduta de quem se apega à mensagem bíblica. Se o Filho do Homem vai voltar, se o Ancião de Dias já está no trono, então não há espaço para desesperança. Esse retorno não é especulação, mas promessa confirmada pelo próprio Jesus. Diante das autoridades que o julgaram, ele não recuou ao afirmar sua identidade, embora soubesse o custo imediato disso. Em última instância, essa convicção o levou à cruz, mas também o elevou acima de todo nome. Ao contemplar o Filho do Homem vindo com as nuvens, Daniel antecipa aquilo que se tornaria o maior anseio do coração cristão: ver o Senhor novamente, consumando sua obra redentora e instaurando o reino sem fim. Tudo o que era provisório dará lugar ao eterno. Toda dor terá um término definitivo na presença de um rei que entende a fragilidade humana,
porque escolheu experimentar a encarnação. Contudo, ele não é apenas humano. Sua glória transparece nesse momento final, revelando quem ele é. Deus feito homem, exaltado acima de qualquer poder terreno, trazendo a era de paz que os profetas anunciaram. É a síntese da fé cristã, prevista nas páginas de Daniel e confirmada nas promessas de Cristo. O lugar dos santos no reino. Dentro da revelação dada a Daniel, além do ancião de dias e do filho do homem, há uma multidão que não pode ser ignorada: os santos do Altíssimo. Essa expressão indica todos aqueles que mantêm aliança com Deus, vivem de acordo com seus princípios e reconhecem a autoridade do Messias. O mais extraordinário é que o texto deixa claro que não apenas o Filho do Homem recebe um reino eterno, mas compartilha esse governo com o povo fiel. Ao contrário das monarquias humanas, nas quais apenas uma família desfruta do poder, nesse governo divino, todos os que pertencem a Cristo se tornam coparticipantes. O fato de os santos receberem autoridade para reinar retrata uma inversão completa de valores na história humana. Enquanto os impérios que surgiram ao longo do tempo se fundavam no poderio militar e na ambição, o reino de Deus se caracteriza pela justiça e pelo amor. Essa participação dos santos não se baseia em privilégios de classe ou conquistas bélicas, mas na graça que o Altíssimo concede àqueles que seguem. O Filho do Homem é uma visão que combina a plena soberania divina com a responsabilidade e a dignidade outorgadas aos fiéis. As Escrituras, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, reforçam a ideia de que os discípulos de Cristo governarão com ele na renovação futura. Para quem lê tais promessas, surge a esperança de que a história não se encerra no predomínio das potências atuais ou de qualquer regime opressor. Existe um projeto maior, em que Deus e seu povo governam em harmonia, sem as corrupções que marcam os reinados terrenos. Essa perspectiva traz um profundo consolo e também desperta compromisso. Saber que cada cristão é, de certa forma, um herdeiro do reino eterno, torna a fé ainda mais viva. Essa realidade não é um sonho distante ou uma ficção simbólica. A Bíblia não descreve o reinado dos santos como uma hipótese, mas como algo que reflete a própria vontade de Deus. Inúmeros impérios prometeram durações grandiosas, mas todos acabaram ruindo. Por outro lado, o governo do Messias, compartilhado com seus servos, é perene e não se limita às fronteiras de um mapa, porque transcende as estruturas terrestres. Quando se reconhece essa verdade, compreende-se que a busca por poder neste mundo é diminuta se comparada àquilo que Deus preparou. O impacto prático da profecia. Uma questão que frequentemente surge é: por que dar tanta atenção a essas visões antigas e profecias sobre o fim? Não seriam apenas temas para entusiastas de escatologia ou curiosidades teológicas? O ensinamento bíblico ressalta que esses textos exercem duas influências fundamentais sobre a vida de quem crê: alimentam a esperança e estimulam o compromisso com a santidade. Quando se entende que a história caminha na direção do Criador, deixando claro que ele intervirá em favor do bem, os temores diante dos conflitos presentes perdem força. Guerras, crises e instabilidades podem abalar estruturas, mas não desmentem o plano divino. Saber que o fim não está nas mãos de governantes humanos traz uma inabalável segurança. Enquanto o mundo pode dizer: não sei onde vamos parar, o cristão pode responder: sei em quem tenho crido e sei que existe um desfecho planejado por Deus. Porém, não basta ter esperança sem refletir no modo de viver. Essa expectativa influi diretamente no dia a dia de quem segue as Escrituras. O reino que se estabelecerá não é passageiro. Portanto, convém alinhar nossa forma de agir ao caráter do Rei. Não é uma fuga da realidade, mas o reconhecimento de que o verdadeiro rumo do mundo está nas mãos divinas. Quem crê assim não se esquiva das responsabilidades imediatas, mas trabalha com confiança, sabendo que seus esforços não são em vão. Cada ato justo,
Cada decisão ética e cada escolha coerente com o Evangelho se tornam sementes para um futuro que já é anunciado. Santidade, uma resposta ao chamado. A segunda implicação, tão essencial quanto a esperança, é a santidade. Se a perspectiva bíblica mostra que os fiéis reinarão ao lado de Cristo, a preparação para essa autoridade divina passa por um caráter moldado pelos padrões do próprio Deus. Não se trata de uma exigência arbitrária, mas de uma transformação que capacita cada discípulo a exercer o governo celestial de maneira responsável e coerente. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco se tornará apto para receber mais. Esse princípio reflete-se na ideia de que as pequenas escolhas cotidianas, a forma de lidar com a família, o tratamento dado aos desconhecidos ou a honestidade nas finanças, mostram se alguém está apto para responsabilidades maiores. É um treinamento para algo muito mais grandioso. O apóstolo João reforça essa ideia ao dizer que todo aquele que espera a vinda de Cristo purifica a si mesmo. Ou seja, viver com os olhos voltados para a volta do Filho do Homem conduz à busca de pureza, não como um peso legalista, mas como uma resposta de gratidão. Se o Altíssimo, em seu amor, convida as pessoas a reinar em conjunto, vale a pena abandonar práticas que contrariem essa vocação. Diante de uma promessa tão sublime, apegar-se ao pecado seria tolice. Esse caminho de santidade não é trilhado de forma solitária. Há, portanto, grande responsabilidade em conhecer essas verdades. Esperança e santidade não são conceitos abstratos, mas duas colunas que sustentam a fé de quem compreende o rumo dos acontecimentos conforme revelado na palavra. Ao estudar as profecias de Daniel e perceber como elas apontam para algo muito maior do que impérios terrestres, o coração encontra sossego, pois entende que, mesmo em meio aos abalos do presente, há uma mão conduzindo tudo para um término justo. Ao mesmo tempo, desperta-se a urgência de viver em harmonia com esse futuro que se aproxima, purificando pensamentos e atitudes para que sejamos encontrados prontos quando o reino chegar em sua plenitude. Observando os sinais. Quando olhamos os noticiários, somos tentados a cair no desespero ou na raiva. Parece que a injustiça impera. Entretanto, a profecia de Daniel lembra que, por trás dos acontecimentos, há uma mão soberana que permite certos fatos e restringe outros. As 4 bestas de Daniel, por exemplo, representam a agitação e a efemeridade dos reinos terrenos. Mas, acima de tudo, elas contrastam com o governo eterno de Deus, que jamais será abalado. Das nações que surge das águas revoltas, a revelação também nos garante que tudo tem uma razão dentro do plano divino. Há um grande foco na Terra Santa. Fica evidente que as potências mencionadas se envolvem de alguma forma com Israel. Historicamente, impérios que dominaram Jerusalém estiveram no cerne de conflitos que moldaram a humanidade. É intrigante pensar que a terra que Deus escolheu para si continua a ser palco de tensões mundiais. Mas faz sentido no plano das Escrituras. Ali o Senhor estabeleceu sua aliança e também anunciou o retorno do Messias. Alianças políticas e o levante final. A profecia sugere que, nos últimos tempos, surgirá uma espécie de bloco de 10 nações, simbolizadas pelos 10 chifres do 4º animal. Desse conjunto virá o líder supremo que derrubará 3 reis e se proclamará soberano. Muitos se perguntam se isso refere-se a alguma organização internacional moderna ou ainda a uma coalizão que está por surgir. Por enquanto não há clareza total. O que podemos afirmar é que o cenário mundial se agita e a qualquer momento podem surgir acordos que apontem para esse futuro profetizado. As questões econômicas e o controle do comércio também ocupam um lugar central. O sistema de compra e venda, segundo o Apocalipse, estará sob domínio desse governo, que exigirá um sinal para as transações. A tecnologia atual já oferece meios para isso.
ainda que não devamos apontar algo específico sem provas. O que importa é que a palavra de Deus previu há séculos um controle global unificado, algo impensável na época em que Daniel recebeu sua visão. A perseguição aos santos. O pequeno chifre travará guerra contra os santos e lhes vencerá durante um certo período. A Bíblia fala de uma grande tribulação, um tempo de angústia como nunca houve. Pessoas fiéis a Deus serão pressionadas a se submeter a esse poder. Aqueles que resistirem enfrentarão dificuldades para comer, beber, trabalhar ou viver. Alguns serão mortos, outros fugirão. Mas Deus sustentará o remanescente fiel. É um panorama de sofrimento intenso, mas limitado. O Senhor determinou que essa fase durará 3 anos e meio. A ira do anticristo não será eterna. O mesmo Deus que tudo controla levará esse tempo a termo, encerrando o domínio do tirano. Quando se completarem os dias marcados, virá o juízo definitivo sobre o quarto animal. O triunfo final de Cristo. Para quem crê, o capítulo final da história não é de derrota. O Filho do Homem recebe o reino, e todos os impérios humanos, que antes pareciam invencíveis, são esmagados pela autoridade divina. O juízo ocorre, e a besta, o anticristo, e todos os poderes que se aliaram contra o Altíssimo são removidos do cenário. É o fim da rebelião e o começo de uma nova fase para a criação. A palavra diz que Cristo reinará, e esse reinado não terá fim. É diferente de todos os reinos que já existiram, pois não será sustentado por força militar ou manipulação. Será um reino de paz, justiça e amor verdadeiro. O mal terá sido definitivamente julgado. Não haverá espaço para ditaduras ou para orgulho humano. A glória será unicamente de Deus, mas Ele, por graça, chamará seus servos para participar de sua realeza. Nossa postura diante da profecia. Quando paramos para analisar tantos detalhes, podemos ficar sobrecarregados. Porém, a intenção das Escrituras é justamente nos dar clareza e confiança. Se Deus revelou a Daniel esses segredos, é porque deseja que seu povo viva na expectativa saudável do retorno de Cristo. Não é para cairmos em pânico ou em teorias conspiratórias desconexas, e sim para desenvolvermos uma fé madura que discerne os tempos. Esse discernimento se expressa em amor e serviço, não em arrogância. Se sabemos que os reinos deste mundo passarão, não devemos depositar esperanças cegas em governantes terrenos. Ao mesmo tempo, não vivemos em uma bolha. Agimos com responsabilidade onde estamos, orando pelos que exercem autoridade, mas lembrando sempre que a última palavra vem do ancião de dias, o cristão como sinal de esperança. Vivemos em uma época em que muitas pessoas dizem: não sei para onde o mundo caminha. Entretanto, o cristão, apoiado nas Escrituras, pode dizer: eu sei. Ele caminha para o encontro com Cristo e para o estabelecimento do seu reino. Essa certeza se chama esperança bíblica. Não é otimismo vazio, mas a confiança no que Deus prometeu. Tal esperança nos distingue, pois ela não depende das circunstâncias. Ainda que notícias alarmantes surjam, não somos consumidos pelo medo. Sabemos que há um plano maior em andamento e que no final, o bem vencerá. Chegamos ao fim desta jornada pelas revelações de Daniel, mas não ao fim da história, que ainda se desenrola diante dos nossos olhos. Cada um de nós carrega a responsabilidade de ouvir esse alerta e refletir sobre nossa vida. Se somos convidados a reinar com Cristo, por que não começar a viver como seus súditos fiéis agora? Um dia, todos os livros serão abertos diante do trono de Deus. Nada ficará oculto. Toda a verdade será exposta, e cada ato será recompensado ou julgado. Que essa visão grandiosa nos desperte ao arrependimento, ao amor e à entrega sincera ao Senhor, pois só assim experimentaremos a alegria de participar do reino eterno, participar do seu reino eterno.
Enquanto as nações e poderes se sucedem como as vagas do mar em tempestade, o trono do ancião de dias permanece inabalável. A profecia de Daniel indica que o culminar da história não será regido por leis humanas, mas pelo decreto divino. Aqueles que escolhem andar nos caminhos de Deus podem enfrentar dificuldades, mas têm a promessa de uma herança que nunca perece. Assim, quando observamos a agitação entre os povos e as especulações sobre coligações e líderes mundiais, lembramos que acima de tudo está o Altíssimo, que conhece cada detalhe e direciona tudo para o cumprimento de sua vontade. O convite é que mantenhamos esperança e pureza de coração. A esperança de quem sabe que Cristo voltará nas nuvens, e a pureza de quem deseja viver com dignidade perante Ele todos os dias. Que cada manhã seja uma oportunidade de buscarmos mais a santidade e a comunhão com Deus. Nesse processo, o Espírito Santo nos prepara para o grande e esperado dia em que veremos o Filho do Homem recebendo domínio e honra, e nós, como santos do Altíssimo, participaremos do seu reino eterno. Essa é a razão de a profecia de Daniel, embora tão antiga, continuar viva em nossos corações. Podem surgir novas nações, blocos de poder e governantes astutos. Mas, no fim, o mar tempestuoso cederá lugar às nuvens gloriosas, o medo dará lugar à certeza, e de todo o caos emergirá a verdade suprema. O reino de Deus está mais perto do que nunca.